Olha só, gente. Então, a gente finalizou o poder constituinte originário e a gente passa a analisar o segundo poder constituinte, que é o poder constituinte derivado. Olha só, qual é a ideia aqui? Então, o poder constituinte originário vai lá e faz a Constituição, ele cria a Constituição, ele funda um novo ordenamento jurídico, mas ele deixa algumas missões, duas missões especificamente. Então, vai surgir um desdobramento dele, que é o poder constituinte derivado, que vai cumprir essas missões, que vai cumprir as atribuições dadas pelo poder constituinte originário na Constituição. Quais são essas atribuições? São duas. Alterar a própria Constituição. Já ouviu falar de PEC? PEC número tal, PEC número tal. A PEC é um projeto de alteração da Constituição, chamado Projeto de Emenda à Constituição. De quem é essa missão? Poder Constituinte derivado. A pessoa não é do originário? Não. O originário cria a nova Constituição. Alterá-la é uma outra tarefa. A tarefa que ele dá a uma outra figura. Tá? Então, alterar a Constituição. Segundo, a tarefa de criar uma Constituição estadual. Existe uma Constituição estadual? Existe. Cada estado no Brasil tem uma Constituição. Quem faz esta Constituição é o poder constituinte derivado. Olha só, a gente está falando, em relação ao poder constituinte originário, que ele é ilimitado, que não existem normas, que ele age independente de regras jurídicas, que ele não tem obrigações a cumprir, jurídicas, né? Bem, aqui não é desse jeito. O poder constituinte derivado, olha só, aqui o esquema. Poder constituinte originário cria a Constituição. A Constituição cria o poder constituinte derivado. Nesse caso, gente, o poder constituinte derivado, então, ele cumpre ordens da Constituição. Esse poder, professor, seria os políticos? Não. Esse aqui, o nome dele é poder constituinte derivado. O poder político é uma outra figura, que são o legislativo, executivo e o judiciário. E esse poder constituinte, quem é que tipo, representa, podemos dizer? O derivado? É. O derivado reformador é o Congresso Nacional. Sim. O que faz a alteração na Constituição. O que cria a Constituição Estadual é a Assembleia Legislativa. Então, depende. Entendi. Tá bom? Tá bom. Não, olha só. Como esse poder constituinte derivado ele cumpre funções, cumpre papéis constitucionais, alguns autores vão dizer que ele não é um poder constituinte, e sim um poder constituído. Por quê, professor? Qual a diferença? O constituinte, ele cria do zero. O constituinte não tem ordens a cumprir. O constituinte, ele está agindo de uma forma autônoma. O constituído cumpre ordens. Então, por isso, gente, o poder constituinte derivado, diferente do originário, ele não está dando início a nada do zero, e sim cumprindo uma função dada pela Constituição a ele. Ok? Não esqueça de desligar o microfone, gente, por favor. Tudo bem até aqui? Então tá, vamos ver como é que funciona isso. Mas antes de chegar às suas espécies, vamos entender o seguinte. Esse poder constituinte derivado, ele é jurídico. O que significa isso? Ele é organizado, regulado por normas jurídicas. Diferente do originário, que é fático, ou seja, que faz o que ele quiser, desde que ele consiga, o poder constituinte derivado é jurídico, ou seja, ele é regulado pelo direito. Então, gente, só para a gente pensar aqui, uma emenda constitucional pode fazer qualquer coisa? Uma emenda constitucional pode alterar a Constituição de qualquer jeito? Não. Não. Por que não? Porque ela precisa seguir um rito. Isso. E onde está esse rito? Na própria Constituição. Na própria Constituição. Isso. Ou seja,
O poder constituinte derivado, ele segue as normas constitucionais. Ele é um poder vinculado às normas constitucionais. E não autônomo, independente, não. Ele é um poder subordinado, vinculado, condicionado, limitado. Ok? De novo, já tinha falado isso, ele é criado pelo poder constituinte originário na Constituição. São três tipos: reformador, decorrente e revisor. Tá bom? O reformador e o revisor fazem a mesma coisa, eles alteram a Constituição. O decorrente cria uma Constituição estadual. A gente vai ver agora um de cada vez, tá? Hoje a gente vai começar só o poder constituinte derivado reformador. Gente, o que faz o poder constituinte derivado reformador? Ele altera a Constituição. Sem ruptura. O que quer dizer sem ruptura? O que significa dizer que ele não rompe com a Constituição? Ele não faz nada que não consta nela. Isso, ele não a desrespeita. Ele a altera sem violar a sua estrutura. Ele altera a Constituição respeitando o que ela prevê. Professor, e se ele rompesse com ela, se ele fizesse tudo do zero, aí não seria poder constituinte reformador, seria poder constituinte originário. Originário, tá bom? O que é que ele faz? O poder constituinte originário faz uma nova Constituição. E o reformador, ele faz uma emenda constitucional, ou emenda da Constituição, mesma coisa. Ele faz uma alteração, uma inserção, ele retira algo da Constituição. A quem pertence este poder? O reformador, atenção, reformador, pertence ao Congresso Nacional. Tá bom? Gente, qual é o grande desafio nesse poder? Ele tem que manter um equilíbrio, ele tem uma balança que ele tem que tentar equilibrar os dois lados. Bem, primeira coisa, para vocês não verem. Se eu altero muito uma Constituição, se ela é alterada sempre, essa Constituição passa a impressão para nós, sociedade, que ela é forte ou que ela é frágil. Uma Constituição muito alterada, ela é o quê? Frágil. Ela é frágil. Se ela é alterada sempre, quer dizer que ela não se conserva, que ela não se mantém, que ela não se sustenta. Então, gente, o poder constituinte reformador tem que tomar um cuidado e tem que tentar conservar a Constituição. Por quê? Para dizer, não, a Constituição ela tem autoridade, ela tem que ser respeitada, ela precisa ser conservada. Então, a primeira exigência do poder constituinte reformador, não altere muito a Constituição, porque se você alterar muito, ela vai se fragilizando. Ela vai se fragilizando. Mas tem outro problema. A sociedade muda, sim ou não? Os tempos mudam? Sim. Sim. O direito pode ficar parado no tempo? Não. Não. Então, existe uma outra exigência, que é a exigência de progresso. O direito ele precisa se adequar às novas realidades sociais. E a Constituição, então, ela não pode ficar parada no tempo, porque a Constituição trata destes fatos sociais. Ou seja, ela não pode ficar dissociada, separada da realidade social. Por quê? Se ela ficar, se torna irrelevante. Por exemplo, no Brasil, jogo do bicho é contravenção penal, é ilícito. Alguém respeita isso? Alguém se importa com isso? Sim ou não? Não. Não. Ou seja, essa é uma norma que parou no tempo e ela se tornou irrelevante por causa disso. Então, gente, olha só. Percebam os dois lados da balança. Não pode alterar muito, porque se alterar muito, fragiliza a Constituição. Mas, se não alterar, ela perde sentido. O que o Congresso tem que fazer? Tem que tentar equilibrar os dois. Tá bom?
Infelizmente, isso não é muito observado, o Congresso altera muito a Constituição. Sabem quantas emendas nós temos no Brasil? Mais de 100. Mais de 100 emendas em 30 anos. A Constituição dos Estados Unidos, em mais de 200 anos, não tem nem 30. 200 anos não tem 30, a nossa tem 30 anos e tem 100 emendas, mais de 100 emendas. Tá? Bem, ficou claro até aqui, gente? Sim? Sim, senhor. Sim, professor. Perfeito. Olha só, como eu disse para vocês, se ele é um poder criado pela Constituição, existem regras que ele tem que cumprir, não é verdade? Que são os limites. Tem dois grupos de limites, os expressos, aqueles que estão previstos expressamente, ou seja, explicitamente na Constituição, lá no artigo 60, a gente vai ler daqui a pouquinho, e tem os limites implícitos, que não estão escritos, mas que a doutrina considera que são limites, tá bom? Gente, existem 4 limites explícitos, 4 tipos de limites explícitos, tá? Nós não temos os 4 na nossa Constituição. Dos 4, nós temos só 3, mas existem 4 tipos. O primeiro limite, gente, são os procedimentais. Olha só, vem para cá. Para criar uma lei, gente, você tem que seguir um rito, um procedimento. Você vai criar uma lei, você vai seguir um rito. Tem alguns passos. Então, você tem a proposta, alguém vai apresentar um projeto de lei. Depois, esse projeto vai ser discutido, votado. Se ele for aprovado, ele vai para o presidente sancionar. Se o presidente sancionar, o presidente promulga. Então, olha só, bora lá para as fases. Proposta. Alguém vai lá e diz, opa, eu queria criar uma lei nova. Alguém quem? Um parlamentar, deputado, senador. Então, a Lindalva, você elegeu deputada. A Lindalva diz, não, eu quero que a partir de agora, sei lá, o dia, sei lá, não sei, o dia da educação física seja feriado nacional. Não, dia do futebol. A Lindalva, pensei. A Lindalva disse, não, eu quero que a partir de agora nós criemos um feriado em prol do futebol, tá bom? Então, essa é a proposta dela. Para que isso vire uma lei, qual a segunda etapa? Isso tem que ser discutido. Não, calma. Antes de ser votado, vai ser discutido. Tá? Os parlamentares vão discutir, vão passar por comissões, vão debater se aquilo é bom, se aquilo não é bom, vamos melhorar e tal. Depois da discussão, aí sim vai ter a votação. Para ver se aquilo passa ou não passa. Se for aprovado na Câmara, vai para o Senado, passa a mesma coisa lá, discute, vota lá. Aí, se for aprovado nos dois, vai para o presidente sancionar. Sanção. Ou veto, né? O presidente pode vetar também. E aí, se ele sancionar, ele promulga, ele vai tornar a lei conhecida. Essas etapas aqui, gente, nós chamamos de processo legislativo. O nome disso aqui é processo legislativo. Existe uma série de regras para esse processo. Quem pode propor, quem vai discutir, onde vai se discutir, como vai ser a votação, como vai ser a sanção, como vai ser a promulgação. Existe uma série de regras. Bem, para aprovar uma emenda, também tem essas etapas, menos uma. Qual dessas etapas aqui vocês acham que não tem numa emenda? Essa discussão aí ou essa proposta? Não, é a sanção. A emenda
Não tem isso. A emenda não passa por sanção do presidente. Essa aqui não vai ter. Ok? Então, olha só, gente. Porque... boa pergunta, Lindalva. Porque alterar a Constituição, lembra, é competência apenas do Congresso Nacional. O poder de reformar a Constituição é só do Congresso. Então, o presidente não participa da decisão. Ele pode propor, mas quem decide, discute e aprova é o Congresso Nacional. Tá? Excelente pergunta. Então, gente, o que são limites procedimentais? São os limites a respeito da proposição, discussão, votação e promulgação das emendas. São as regras desse rito, desse processo legislativo. Ok? Claro até aqui? Segundo, gente, existem 3 situações que são situações de crise. A própria Constituição diz, isso aqui é crise, isso aqui é um período de crise, só use isso em último caso, são recursos extremos. E a Constituição diz assim, olha, se você precisar acionar esse sistema de crise, como é uma situação fora do usual, fora do comum, a Constituição não pode ser emendada. Você não pode alterar a Constituição nesse período. Por quê? Porque na crise você pode tomar uma decisão errada. Então, para evitar isso, se estiver em crise, não pode alterar a Constituição. Professor, mas por que isso? Essa palavrinha que está aqui, tá? Porque em período de crise se formam maiorias ocasionais. O que é uma maioria ocasional, gente? Maioria ocasional é aquela maioria do momento, do calor do momento. Então, bora pegar um exemplo mais simples. Vocês já ouviram falar da Lei Carolina Dickmann? Eu já ouvi, mas eu não sei o que é, não. Não, perfeito, é só para ouvir mesmo. O que acontece? É uma lei que tenta proteger em caso de violação da intimidade, tá bom? Isso a gente precisa saber. Essa lei estava enrolando lá no Congresso há anos, estava enrolado. Até aconteceu o quê? Bom, vazaram as fotos da Carolina Dickmann. O que foi que aconteceu? O Congresso disse, opa, temos que tomar uma providência, temos que dar um jeito nisso. Foi que surgiu uma maioria ocasional. Tem pessoal que não concordava, disse, opa, bora concordar, bora chegar a um acordo e resolver esse problema. É contra isso que a Constituição não quer. É contra isso que a Constituição se protege por meio dos limites de circunstancialidade. Eu não quero isso. Porque maiorias ocasionais podem desnaturar, podem desestruturar a Constituição. Isso não é bom. Então, se estiver em crise, não pode emendar a Constituição. Professor, o Brasil está em crise agora? A crise na Constituição são esses 3. Intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio. Então, a resposta, não, o Brasil não está juridicamente em crise. Porque nenhuma dessas situações constitucionais está presente hoje no Brasil. Tá bom? Você está politicamente em crise. Isso é uma outra discussão que não é daqui. Tá bom? Terceiro, gente, limites materiais. O que são esses limites? São conteúdos que não podem ser retirados da Constituição. São as chamadas cláusulas pétreas. Normas que não podem ser, atenção, abolidas da Constituição. Professor, mas elas podem ser alteradas? Isso que eu ia falar agora, muito bom. Abolidas não podem ser retiradas. Podem ser alteradas? Podem. Alterar? Pode. Abolir, ou seja, tirar, não pode. Então, você pode fazer uma modificação? Pode, sem nenhum problema. Agora, tirar ela e eliminá-la, isso não pode. Ok? Terceiro, gente, que não existe na nossa Constituição, são as temporais. O que são limites temporais? É um período de tempo redundante, né? É um período durante o qual a Constituição não pode ser alterada. Então, é como se fosse um prazo mínimo, tá bom?
É um período mínimo. Assim, olha, a Constituição saiu hoje, por 5 anos ela não vai ser alterada. Por 5 anos ela tem que ser cumprida do jeito que ela foi feita. Do jeito que ela foi feita. Então, vai lá e mantém ela, cumpre ela por esses 5 anos, 10 anos. Depois se altera. Agora não. Tá bom? Só um minutinho, gente. Deixa eu beber um copo d'água. Então, olha só, gente. Nós temos 4 limites, né? Bora lá? Procedimental, processo legislativo, circunstancial, aqueles momentos que não pode ser alterado por causa da crise, materiais, conteúdo que não pode ser retirado da Constituição, e temporal, um prazo mínimo de vigência da Constituição sem alteração. Esse último descarta, não tem na nossa Constituição. Vai para a Constituição, eu vou ler o artigo e vocês vão me dizer qual é o tipo de limite que a Constituição prevê ali, tá bom? É o artigo 60 da Constituição. Artigo 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta. Ou seja, para você alterar a Constituição, você precisa de uma proposta, que alguém apresente um projeto, uma PEC. Quem pode apresentar uma PEC? No mínimo, 1/3 da Câmara ou 1/3 do Senado. Gente, não é para aprovar, é só para você propor. Para você apresentar o projeto de emenda. Se for lei, basta uma pessoa. Se for lei, a Lindalva foi eleita, ela vai lá e propõe a lei, projeto de lei. Mas a emenda, a Lindalva não ia conseguir propor sozinha. Se ela fosse na Câmara, são 513, são 170 e poucos deputados só para propor. Primeira situação. Segunda situação. Quem pode propor? O presidente. Lembra que eu disse? O presidente não participa da decisão sobre a emenda e pode, no máximo, propor. Olha, eu queria que vocês fizessem isso. Isso ele pode. Aqui acaba o papel dele. Propõe e acaba. Ou, inciso 3, de mais da metade das assembleias legislativas dos estados e do DF, cada uma delas manifestando-se pela maioria relativa dos seus membros. Olha só. Você teria que ter um projeto de emenda aprovado por maioria em mais da metade das assembleias de todo o país. Gente, isso aqui é só para propor a emenda. Ok? Pergunta. Esse é um limite procedimental, circunstancial ou material? Que tipo de limite é esse? Procedimental. Procedimental. Ele altera a fase de proposição da emenda. Muito bom. Parágrafo 1º. A Constituição não poderá ser emendada quando? Na vigência de intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio. Que limite é esse? Circunstancial. Circunstancial. São períodos em que você tem uma crise que faz com que a Constituição não possa ser modificada. Professor, quando a gente vai estudar isso? Só em Constitucional 3, tá? Em Constitucional 3 vocês vão ver lá, intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio. Tem umas regrinhas bem específicas para isso, tá? Então, guardem aí, só entenda. Nesses casos, não pode emendar a Constituição. Isso é isso que nos interessa agora, tá? A proposta, né, parágrafo 2º, a proposta será discutida, será debatida e será votada. Em cada caso, seja na Câmara e no Senado, em 2 turnos, ou seja, 2 vezes. Vota, discute e vota. Aprovou? Discute e vota de novo. Aprovou a segunda vez? Agora manda para o Senado. O Senado discutiu e votou. Aprovou? Beleza. De novo. Discute e vota. Aprovou? Ok. Agora sim. 2 vezes na Câmara, 2 vezes no Senado. Sendo que para aprová-la, você precisa de 3/5, não é maioria. 3/5 é mais que a maioria, né? 3/5 dos votos. Olha só, atenção, 1/3 para propor, 3/5 para aprovar. Gente, esse limite aqui é o quê? Circunstancial, material, procedimental?
Procedimental? Isso, procedimental. Procedimental. Diz respeito ao procedimento, olha só. Opa, não é aqui. O que afeta aquele dispositivo? Ele afeta a discussão, porque haverá discussão 2 vezes em cada casa, e a votação, que vai ter que ser feita por 3/5. Então, afeta o processo legislativo, tá bom? Nós já vimos que a proposta foi alterada, a discussão e agora a votação, beleza? Parágrafo 3º. Em uma lei, quem promulga a lei é o presidente. Olha o que diz o parágrafo 3º. A emenda à Constituição será promulgada pela mesa da Câmara e mesa do Senado, com o respectivo número, ou seja, emenda número 50, emenda número 100. O que significa isso, gente? Quem publica a emenda, quem torna pública a emenda, é o próprio Congresso Nacional. É a mesa diretora, né, que a gente chama, que é o presidente, vices, secretários da Câmara e do Senado. Que limite é esse, gente? Circunstancial, procedimental, material? Procedimental. Procedimental. Ele altera a promulgação da emenda. Ok? Lembrando que não tem sanção. Olha só o que diz o parágrafo 4º. Não será objeto de deliberação, ou seja, não vai ser nem discutido uma emenda, uma proposta de emenda que vai retirar, abolir, que vai retirar da Constituição o quê? A forma federativa de Estado. Quem lembra o que é a forma federativa de Estado? Lá de constitucional não, lá de ciência política. O que é uma forma federativa de Estado? Não? Um Estado federal, gente, é um Estado que tem 2 níveis de governo autônomos. O governo federal, o nível federal, que a gente chama de União, e o governo estadual, que nós chamamos de Estado-membro. Então, são 2 governos dentro de um mesmo território, mas são governos autônomos. O governo da União é um, que administra o território nacional, e o governo dos estados é outro, que administra o Estado-membro. Essa autonomia das esferas, que no caso do Brasil são 3, federal, estadual e municipal, essa autonomia, ela não pode ser retirada da Constituição, tá bom? Essa organização não pode ser retirada da Constituição. Segundo, gente, voto direto, secreto, universal e periódico. O que é o voto direto? É quando você vota no próprio candidato. Ah, eu votei no Cabo Daciolo. Você vai lá e vota no próprio Cabo Daciolo. Você não vota em um intermediário que vai votar no candidato. Isso não. Isso é inconcebível no Brasil. A Constituição não autoriza isso. O voto sempre é no próprio candidato. Ele é secreto. O que significa isso? Você não é obrigado a revelar e o seu voto não pode estar vinculado a você. Não pode. O seu voto você dá e ele é destacado e não tem como ninguém saber quem deu aquele voto. Ele é universal. O que significa isso? Todos podem votar. O contrário de voto universal, gente, o mais conhecido é o voto censitário. Lembram disso lá da República Velha? Tinha que ter dinheiro para votar? No Brasil, não. No Brasil atual, não, né? Você não tem nenhum requisito específico para votar. Qualquer pessoa vota. E periódico, ele é de tempos em tempos. 4 em 4 anos tem que votar. 4 em 4 anos. Pergunta, gente. O voto obrigatório. O voto obrigatório existe, ok. O voto obrigatório é cláusula pétrea? Sim. Acho que não, porque pode mudar ou não. Pode mudar. Então, olha só, o voto obrigatório existe hoje, mas ele não é cláusula pétrea. Não é Por cláusula que, pétrea. professor? Porque ele não está aqui.
Só é cláusula pétrea o que tiver aqui. Das características do voto, só 4 são cláusulas pétreas, que são essas 4 aqui: direto, secreto, universal e periódico. Hoje, o voto é obrigatório, mas ele pode deixar de ser obrigatório? Pode, porque ele não é cláusula pétrea, tá bom? Só essas 4 características são cláusulas pétreas. Ok? Terceiro, gente, separação dos poderes: executivo, legislativo e judiciário. São poderes independentes entre si e harmônicos entre si. Não pode haver a supressão dessa independência entre os poderes. Eles não podem ser assimilados ou reunidos de forma alguma, tá bom? São poderes independentes e devem continuar assim. Inciso 4. Os direitos e garantias fundamentais. E direitos e garantias individuais. Para a doutrina, gente, é o mesmo que direitos e garantias fundamentais, ou seja, os direitos que a Constituição traz, que são prerrogativas da população, não podem ser retirados. Tá bom? Os direitos. Posso criar outros direitos? Pode. Incluir novos? Pode. Mas retirar os que já existem? Não pode. Tá bom? Não poderia fazer isso. Parágrafo 5º, gente. Sim, esses limites aqui do parágrafo 4º são o quê? Materiais, procedimentais ou circunstanciais? Materiais. Materiais. São essas aqui, gente, que são as cláusulas pétreas, tá? Essas são as cláusulas pétreas. Parágrafo 5º, gente. A matéria de emenda, ou seja, a emenda que foi rejeitada ou que foi, enfim, prejudicada, ou seja, não pôde ser votada, não pode ser votada de novo no mesmo ano, na mesma sessão legislativa. A matéria de uma emenda que foi rejeitada, não foi aprovada, ou que por algum motivo foi prejudicada, não pode ser... Travou aqui. Não pode ser objeto de nova proposta de emenda na mesma sessão, no mesmo ano. Ok? Essa é a última restrição, só no ano seguinte. Limite procedimental. Só pode no ano seguinte. Gente, claro até aqui? Sim ou não? Sim, professor. Beleza. Perfeito, gente.